A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta seminário sobre o livro Paulo e Estevão, obra ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Fazer a nossa prece, elevando a Deus o nosso pensamento, agradecendo a Ele a oportunidade de ouvirmos essas advertências de hoje, lembrando que cada um de nós aqui está tentando sincronizar as suas rodas dentadas às outras que estão em volta dela, para que cada dentinho se encaixe perfeitamente e assim girando, cada um no seu ritmo, a maior gira mais devagar, a menor gira mais apressadamente, mas cada um no seu ritmo, colaborando para que o relógio possa funcionar, o relógio do crescimento e da evolução. Então, estamos todos nós aqui muito gratos a Deus pela oportunidade, estamos todos aqui ansiosos por mais uma noite de aprendizado e agradecidos a esses espíritos amigos que nos intuem, que nos protegem, que vão com certeza intuir a palavra do Eleone na noite de hoje, e sob a vossa proteção e sob a vossa permissão, nós vamos iniciar então o encontro desta noite, dizendo graças a Deus e a Jesus. Muito bem, hoje o Eleone vai fazer a sua apresentação do capítulo 8, né? É um capítulo que vai nos falar da morte de Estevão, né? Um capítulo emocionante, mas cheio de lições. Então, Eleone, a palavra é sua, querido. Boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação sempre estar aqui às segundas-feiras, né? Especialmente hoje, que coube a mim poder compartilhar com vocês um pouco que a gente tem aprendido nesse estudo da doutrina espírita, nesse início. A Casa Espírita Estudante do Evangelho é um local de tão grande aprendizado, onde tantas lições nós já conseguimos. Me sinto honrado, privilegiado de estar com vocês, então, nessa missão. A gente vai dar continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão, lembrando que no primeiro semestre nós estudamos as obras básicas, e agora, em forma de seminário, hoje nós avançamos para o capítulo 8 do livro Paulo Estevão. Um livro que, para mim, é um divisor de águas, né? É um modo prático de conhecer a doutrina do Cristo, entender lá como no Ato dos Apóstolos, como que se deu essa disseminação do Evangelho de Jesus, quais os responsáveis, como as primeiras lutas aconteceram, os primeiros mártires. Por isso, esse divisor de águas de importância enorme para nós outros estudantes do Evangelho. Então, eu dizia o capítulo 8, né? Hoje a gente terminou o capítulo 7, a semana passada, as primeiras perseguições, né? Muito bem explanado pela Cíntia. Nós vimos que termina o capítulo, né, depois das prisões, com o pedido de Gamaliel. Então, Saulo de Tarso, a pedido daquele, né, que era o seu mestre, o seu rabino, um dos seus orientadores, ele liberta da prisão Pedro, Felipe e João, né, mas mantém Estevão preso. E quando vai começar o capítulo 8º, Emmanuel pratica um spoiler, digamos assim. Ou melhor, ele nos prepara para o que vem nesse capítulo. Então ele vai nomear o capítulo 8 como a morte de Estevão, como mesmo a nos preparar, porque é algo emocionante, algo, algo que nos toca o coração de todos nós, cristãos, né? E penso que aquele que ler a obra, mesmo sem ser cristão, também irá se emocionar. Porque aqui eu digo que é a novela da vida real, né? É aquilo que se passou logo após a crucificação de Jesus, né? Com a instalação da Igreja do Caminho, algo histórico, e essas primeiras perseguições e essa defesa ferrenha de Saulo de Tarso, a lei,
a lei mosaica, ao Velho Testamento. Então, no estudo de hoje, para nós abrangermos e ter um melhor aproveitamento, nós vamos, no início aí, discutir um pouco sobre o Velho Testamento, entendendo, contextualizando o período que Saulo de Tarso viveu, onde, em que fonte ele bebeu, qual o conhecimento que ele tinha. Para quê? Para que nós não julguemos Saulo de Tarso à primeira vista sobre o que vai acontecer hoje. Então é um preparo para nós, espíritas, irmos entendendo isso. Não vamos julgar a primeira levada, a primeira informação, as primeiras atitudes de Saulo, porque onde ele foi criado, qual a base doutrinária dele. Então, assim, nós iremos pensar algumas coisas relacionadas ao Velho Testamento, essa fonte, a origem de sua doutrina, para o melhor entendimento de por que entender o comportamento de Saulo naquele momento. Então, como a gente tratou como uma parte simbólica do Velho Testamento, ou a gente podia dizer alegórica, vamos trazer aqui essa primeira questão que está lá no livro de Samuel, profeta Samuel, um dos últimos profetas do Velho Testamento, né? Aquele que ungiu o rei Saul. Então, no capítulo 15 vai tratar de uma parte em que Samuel vai dizer: olha, você, Saul, representante do Deus dos exércitos, né? Então ele traz uma mensagem do Deus dos exércitos, do que o Saul devia fazer com a tribo dos amalequitas, né? Porque os judeus tinham os amaleques como inimigos históricos. Então, é, Samuel vai trazer a seguinte mensagem para o rei Saul. Diz ele: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Então é uma ordem do Deus dos exércitos, direta a Samuel, que devia repassar isso ao rei Saul. Então, o rei Saul, a gente está falando aqui num período de 500 anos depois da morte de Moisés. Então, rei Saul, primeiro rei de origem da tribo de Ebraim, uma das menores tribos de Israel. Então, ele é ungido por Samuel para ser rei e unir as tribos de Israel, um povo que seria o povo escolhido. E a gente tem essa noção de povo escolhido, ah, mas a noção de povo escolhido seria aquele povo escolhido para trazer a mensagem da primeira revelação, a de Deus único, e não de um povo escolhido para destruir outros povos. Nós hoje, imperfeitos, imaginemos aqui que seria possível eu determinar que um filho meu matasse outro. Eu, imperfeito, não faria isso. Deus, será que faria isso? Mas é nesse caldeirão religioso que é formada a figura de Saulo. E a gente vai ver que, ainda nesse texto de Samuel, Saul vai lá, mata os amalequitas, destrói quase tudo e deixa os espojos, mas era uma ordem de Deus para que ele destruísse tudo, não ficasse com nada. E ele divide esses penhores da guerra com as outras tribos, o que deixa Deus enfurecido, né? E desse modo, Samuel então diz que Deus está revoltado com Saul e escolhe outro rei, que aí a gente vai para a casa de Davi, o pastor de ovelhas Davi, aquele mesmo que atinge depois o gigante Golias com a pedra. Então essa é uma parte, a gente entende, simbólica do Velho Testamento. Outra questão trazida no Velho Testamento está em Deuteronômios, capítulo 7, versículo 3. Então, essa aqui é uma escrita do próprio Moisés. E a gente vai entender ela como uma lei civil, como um direcionamento de Moisés para aquele povo que vivia no deserto durante 40 anos. Então, Moisés escreveu: não te aparentarás com elas,
não darás tuas filhas a teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Aqui nós temos uma espécie de Deus sectarista que divide o povo em raças, em credos, um Deus, então, que tem uma justiça somente para um povo, um Deus que privilegia uma raça de filhos em detrimento de outras. E a gente ainda traz outra parte para finalizar essa questão do Velho Testamento, lembrando que são itens pinçados, a gente vai encontrar vários nesse sentido. Tá no livro de Êxodo, também escrito por Moisés, capítulo 20, versículos 10 e 11. Diz a lei mosaica: se o Senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas, dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Vejamos, então nós tivemos um primeiro Deus dos exércitos, um Deus da guerra, depois um Deus sectarista que separa os povos, as raças, e agora aqui um Deus misógino, um Deus que privilegia o sexo masculino em detrimento do feminino. Então, a mulher aqui é colocada em segundo plano, mais como uma espécie de objeto. E a gente vai ver que Jesus depois vem mudando essa figura, trazendo a mulher para a humanidade como um dos seres mais importantes, né? Então, é nesses três símbolos que a gente traz aqui, Deus da guerra, Deus sectarista e Deus misógino, que nós temos a figura do nosso Saulo de Tarso. Ele, de família abastada, conseguiu estudar nas melhores escolas, a gente já viu isso no livro. Então, foi doutrinado nessa lei, que é um dogma, uma verdade absoluta, e grande parte do Velho Testamento, ante as inovações da ciência, vem caindo por terra. Então, essa parte, na época, era tida por Saulo de Tarso como, de fato, verdade absoluta, imutável, inquestionável. E ai daquele que perturbasse a garantia dessa lei, que ousasse falar contra ela. Haja visto que já havia acontecido com Cristo. E Jesus diz: eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento à lei, dar sentido àquela lei. Então, Jesus traz essa nova orientação, embasado nesse Deus da guerra, nesse Deus sectarista, nesse Deus misógino que existia e era orientação dos fariseus, dos doutores da lei, daqueles que ensinavam. Jesus vai tratar disso no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 e 44, quando ele diz: ouvistes o que foi dito. Então, o Velho Testamento trazia escrito de fato que devia amar o próximo. Todavia, era ensinado, então, baseado naquele texto que a gente leu de Saul, por exemplo, de Samuel, do rei Saul, que ao inimigo nós devíamos odiar. Então, Jesus diz: olha, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas aí, imediatamente, Cristo corrige esse ensinamento, ou seja, ele vem dar sentido à lei. Ele não veio destruir a lei, veio dar sentido, e aí ele corrige. Ele vai dizer: eu vos digo, porém, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, o Cristo vai trazer uma nova noção de Deus, um Deus bom, justo e amoroso. Então, ante ao adversário, ao inimigo, eu devo orar por ele, ao invés de destruí-lo. É isso que Jesus diz. Se nós, imperfeitos, não ordenaríamos que um filho matasse o outro, imagina Deus, que é perfeição, que é amor, que é bondade, que é justiça. E é essa situação que vai gerar o que nós veremos no capítulo 8 de hoje. Porque Paulo é ensinado naquela vertente do Velho Testamento. Gesiel
Agora, Estevão, a partir da dor, ele conhece os escritos de Levi e de Mateus. E ele vê essa nova orientação, que é a segunda revelação, como algo que faz sentido. Algo, eu diria, que beira a fé raciocinada que temos hoje. E, e esse choque de interpretações, de sentimentos, é que gerará o que nós estudaremos hoje, para uma melhor compreensão. E aí nós não podemos, de cara aqui, julgar Saulo de Tarso. Porque se estivéssemos na posição dele, o que faríamos? Talvez faríamos pior ainda, né? E Saulo, depois disso, nós veremos, quando deixa de ser o grande, então hebraico, Saulo o grande, e passa a ser Paulo o pequeno, nós vamos ver que ele muda completamente a rota para a qual a alma dele havia sido preparada no plano espiritual. E por isso, esse aviso que nós fazemos aqui no início, para não ficarmos chocados com as atitudes daquele que passará depois aos séculos como sendo a pessoa que disseminou o evangelho pela Ásia Menor. Aquele que é responsável, junto com Gesiel, com Estevão, por estarmos aqui hoje tranquilamente falando do Cristo. Porque naquele período isso não era possível. E a gente traz ainda para uma melhor compreensão, antes de adentrar ao tema, e é importante fazer isso, a terceira revelação. O que vai nos dizer Kardec a respeito desses atributos da divindade? Nós fomos buscar lá na Gênese, no capítulo 2, no item 19. Kardec, nesse item, e a Gênese é perfeita, porque é como a cereja do bolo, fecha o Pentateuco de forma brilhante. Kardec vai falar dos atributos da divindade. Ele vai dizer: Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial. E aí nós grifamos: soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. E Kardec, ainda no texto à frente, vai trazer um critério infalível para nós avaliarmos se o que nós estamos vendo, estudando, ouvindo, se está ou não com a verdade. Então, o critério infalível ele vai dizer: toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos que nós lemos acima, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com toda a verdade. Então, se eu vou analisar uma teoria, um princípio, um dogma, uma crença, e eu vejo que tem um texto ali que diminui um dos atributos de Deus, por exemplo, a justiça e a bondade, essa teoria, esse princípio, esse dogma, essa crença não pode estar com toda a verdade. Aqui nós temos a fé raciocinada. Nós acreditamos porque isso é racional, porque eu entendo, eu compreendo, é passível de entendimento. Não porque é obrigatório, não porque eu vou ser punido, não porque existe um Deus da guerra. E Kardec, ainda lá no item, na questão 16 do Livro dos Espíritos, quando ele está tratando da teoria do panteísmo, aquela que, se nós somos tirados uma porção de Deus, somos aqui um pedacinho de Deus, né? Os espíritos vão dizer que não. Aí, Kardec, no comentário dessa questão, ele diz muito bem, tocando nesse ponto aqui da Gênesis, ele diz assim: nós não sabemos tudo que ele é, se referindo a Deus. Mas, pelo que já estudamos, sabemos o que ele não pode deixar de ser. Ou seja, Deus não pode deixar de ser justo e bom. Um Deus justo e bom não pode ser um Deus da guerra, não pode ser um Deus sectarista que separa seus filhos, não pode ser um Deus
misógino, ok? Então, feito essa contextualização, nós vamos entender como foi forjado o espírito de Paulo naquela encarnação entre humanos. A gente sabe que tem uma programação espiritual, mas ali na Terra, como ele foi forjado, o que ele aprendeu como verdade? E a gente vai ter do outro lado Gesiel, Estevão, que pelo sofrimento conhece a bondade do Cristo e a bondade de Deus. E esse choque de entendimento, como a gente disse, é o que nos vai levar ao estudo de hoje. Então, a gente continua pedindo a Deus proteção, a espiritualidade amiga, Jesus, que nos intua no estudo dessa noite. Passemos ao estudo. No capítulo 8, então, a gente vai encontrar a figura de Saulo e Abigail. Emmanuel vai nos narrar, relembrando o capítulo anterior, as perseguições, fazer o mal cansa. Então, Saulo estava cansado. E onde ele buscava refúgio? Onde ele buscava abrigo? Onde o coração de Saulo encontrava consolo? Era com a noiva Abigail. Em sua fé sincera, baseada na lei mosaica, Saulo entendia o mundo como um campo de batalha para defender a lei. Emmanuel está dizendo isso. É aquilo que nós chegamos a essa conclusão. Defende a lei com todo vigor. O mundo para ele era um campo de batalha. O povo judeu acima de tudo. Abigail, sua noiva, era o ponto de consolação. Se as lutas em Jerusalém lhe consumiam as forças, era Abigail quem lhe sustentava. Então, isso que a gente disse, né? Na última semana, as perseguições, cansado, para onde ele vai? Estrada de Jope, casa de Zacarias e Ruth, aqueles que abrigaram Abigail como filha do coração. Quando sentia-se perturbado pelos próprios sentimentos energéticos e impulsivos, ela corrigia-lhe o espírito, aparava as arestas no seu caráter violento e rude. A bondade, né? A mansuetude de Abigail. Em visita na casa de Zacarias, junto de Abigail e Saulo, é, Saulo, narra com entusiasmo seus últimos sucessos. Então, ele está ali ante o casal e a noiva, ele vai falar das últimas perseguições, o que ele fez em defesa da lei, quem estava preso, sobre o julgamento, lembrando que o julgamento inquisitivo, em que você tem ali a figura de Saulo, que ao mesmo tempo é acusador, ao mesmo tempo contribui no julgamento e ao mesmo tempo vai executar uma sentença. Então, um processo totalmente inquisitivo, em que as provas não são questionadas, em que a palavra da vítima não é levada em consideração. Sobre o teor da conversa que estava ali entre Zacarias e Saulo, diz Emmanuel, esclareceu o assunto a seu modo, retratando o pregador do caminho como um homem inteligente e por isso mesmo perigoso, em virtude das ideias revolucionárias que o verbo fluente propagava. Então, Emmanuel vai trazer essa informação dessa conversa, o que Saulo entendia e levava a eles sobre a figura do pregador do caminho, de Estevão. Emmanuel traz as impressões da cena. Abigail e Ruth escutavam silenciosas, enquanto os dois mantinham a palestra animada. E aqui é o costume da época, né? Então as mulheres elas não entravam diretamente nos assuntos em que os homens tratavam. Isso culturalmente a gente viu por quê? Porque o próprio Velho Testamento trazia essa distinção
do poder da mulher poder opinar ou não na fala masculina. Mas Abigail, sempre atenta, ela vai, ao finalzinho da conversa, fazer um pedido para Saulo. Segue Emmanuel sobre o pedido de Abigail. Mas não haveria um meio de modificar ao menos a pena arbitrada? Então, já trazia em si um sentimento de justiça. Lembra da época do pai, né, que foi morto pelos romanos, e aí faz esse pedido para Saulo. Saulo fica nervoso com essa interferência e diz o seguinte, e ele contra-argumenta, né? Já libertei 3 deles, porque a gente viu no capítulo anterior. Ele já, a pedido de Gamaliel, ele já libertou Pedro, Felipe e João. Ainda segue o moço de Tarso. Estevão me insultou. Como é que eu vou liberar ele? Como é que eu vou, né, modificar ao menos a pena? Então, por que que eu vou deixar de apedrejar ele se ele me insultou? O orgulho do doutor da lei está ferido. E ainda argumentava que ele zelava pelo patrimônio mais estimável, que era a lei mosaica, era o Velho Testamento. A gente entendendo que foi isso, como a gente viu no início, que Paulo aprendeu como verdade absoluta. O futuro da carreira, ele explanava que aquele apedrejamento, aquele evento o colocaria à frente do povo de Israel. Todos aclamariam seu nome. Paulo seria tido como o verdadeiro protetor da lei mosaica, seria recompensado por Jerusalém. E Emmanuel vai nos falar que, como de costume, né, no fim da tarde, os dois se encontram no jardim. Ele vai dizer que à noite estava a lua estava brilhando, as estrelas, as flores tinham uma cor pálida, um ambiente muito bonito, um jardim. E Saulo vai, nesse momento, fazer uma explanação a Abigail sobre as pretensões que ele tinha a médio e curto prazo. Vai falar do amor que sente por Abigail, dos planos que tinha para com ela, né, dessa vivência do casal. E ele vai finalizar essa conversa fazendo um convite para que ela compareça em Jerusalém e presencie o apedrejamento de Estevão. Vejamos em que sentido foi isso, as juras de amor, e ele tinha previsão já de substituir Gamaliel no cargo, então seria rabino em Jerusalém, o doutor da lei, né? Seria o professor dos professores. A vitória de Jerusalém sobre outras nações e reconhecimento de Saulo como líder e protetor, nós já adiantamos. Então é disso que ele trata, do futuro que os guarda, e ela seria a esposa perfeita para aquele Saulo que seria tido como um herói ante os pares, né? E ele vai dizer, olha, para Abigail que em 6 dias ela ia para Jerusalém fazer um passeio recreativo em Jericó e Jerusalém com a finalidade de conhecer a paisagem, os amigos e parentes. Então Saulo faria ali uma apresentação da noiva e ele vai finalizar essa conversa com um convite. À primeira vista, Abigail recusa, dada a situação do apedrejamento, algo muito violento para ela, que já tinha acompanhado a morte do pai. Mas Saulo insiste e diz que seria importante, porque vários amigos dele estariam na cerimônia e que seria a oportunidade de todos conhecê-los. E Emmanuel vai dizer que Abigail aceita o convite, pensando até em usar essa influência dos amigos de Paulo, dos religiosos, dos políticos, para encontrar o irmão Gesiel. Então mas ela faz uma ressalva. A ressalva seria de que ela não acompanharia toda a cerimônia de apedrejamento, mas que chegaria no finalzinho. Então Abigail cede ao convite com ressalva. A ressalva é essa, chegar um pouco depois. E ela cede a esse convite pensando que
ali poderia ter algo de produtivo na busca que ela faria ao irmão. Então a gente vai ver que na casa de Dalila em Jerusalém, a gente nomeou essa parte do livro assim. Abigail vai narrar Emmanuel, ela encanta a todos. Então, muitos dotes, uma pessoa voltada aos ensinos mosaicos, em todo, vai dizer Emmanuel, em todos os assuntos que era chamada, ela se posicionava de forma muito coerente, sempre atenta aos ditames do Velho Testamento, como uma, uma mulher obediente às leis. Ao amanhecer, Saulo se despede falando sobre as diligências do novo dia. Então ele vai dizer o que eles farão no novo dia, que vai acontecer. Isso. E Saulo é questionado por Dalila, porque ele, então, naquele momento é que ele fala para Dalila, olha, você vai lá na cerimônia e vai levar Abigail quando estiver no finalzinho do apedrejamento. Dalila questiona, porque não era permitido mulheres frequentar determinadas salas do templo. Saulo vai responder a Dalila de forma peremptória que ele, Saulo, é, é que comandava aquela cerimônia, que o apedrejamento não aconteceria em nenhuma sala sagrada, mas que isso iria acontecer no átrio, em outra parte do templo, que era permitida a presença de mulheres, onde faziam-se os holocaustos. E que ninguém iria questionar, porque era Saulo que era o organizador da cerimônia. E naquele momento, então, Abigail faz uma última petição, um último pedido para Saulo. Vai dizer, Abigail, não deixes de oferecer ao condenado uma derradeira oportunidade para salvar-se da morte. Pergunta-lhe mais uma vez se insiste em insultar a lei. E narra Emmanuel que Saulo, naquele momento, sente-se sensibilizado, entendendo que a noiva é muito sentimental e promete a ela que irá novamente perguntar se Estevão ainda insiste em insultar a lei antes do seu apedrejamento. No templo, depois do meio-dia, a gente nomeou essa parte do texto assim. Então, Emmanuel vai dizer que existia grande movimento, proibição de aproximação dos adeptos do caminho. Saulo organizara aquele evento para ele. Então, ele não queria que nada atrapalhasse, porque algum adepto ali das pessoas da Igreja do Caminho poderia tumultuar o evento e ele não queria que nada saísse errado. Então foi proibido, uma guarda foi montada no local. E sobre a chegada de Estevão, disse Emmanuel, apresentava-se desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade. O passo tardio, o cansaço extremo, as equimoses das mãos e dos pés patenteavam os pesados tormentos físicos que lhe eram infligidos à sombra do calabouço. A barba crescida alterava-lhe o aspecto fisionômico. Todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. E a gente chama atenção para isso porque Emmanuel vai sempre falar que, apesar dos pesares, Estevão se mantinha numa serenidade absoluta, resignado, resiliente, nós vamos ver. E aí, essa parte a gente nomeou como frente a frente, então Saulo faz questão de ficar frente a frente, vendo ali Estevão em estado deplorável.
Saulo de Tarso o encarou satisfeito. Então ali ele previa a sua vitória, né, sobre aquele que havia atingido o seu ego, atingido o seu orgulho. Leitura do libelo. O libelo nada mais é que um resumo da Hoje peça não. acusatória, Obrigada. um resumo do que havia acontecido no processo até a sentença. Então, feita essa leitura, ele recorda-se do pedido de Abigail, e aí Saulo pergunta a Estevão: estarias disposto agora, então, naquela situação deplorável que ele estava, a jurar contra o carpinteiro Nazareno? E Estevão, né, como o arauto do Cristo, como o mensageiro de Jesus, diz: não insulteis o Salvador, e fez isso com desassombro, ou seja, de forma sem medo. Ele estava ali como um arauto do Cristo, como um mensageiro do mais alto. Morrer por Jesus, disse Estevão, significa uma glória. E qual foi a reação de Saulo? Basta, apedrejemo-lo quanto antes, morte ao imundo. E aí a gente vai ter o primeiro mártir do cristianismo. Sentimento de vergonha. Emmanuel vai dizer que com essa ordem cria-se um burburinho, os judeus ficam nervosos, os representantes das sinagogas que estavam ali, então eles começam a cuspir em Estevão, a puxar a roupa dele, muito embora ainda não havia a ordem direta para o apedrejamento, mas ele já sofre agressões, a sua roupa é rasgada, por isso o sentimento de vergonha, porque ele fica praticamente nu. E aí ele recorda-se das palavras de Simão Pedro, quando narra o que aconteceu com Jesus diante de Herodes Antípates, em que o Cristo foi humilhado, em que ficou também seminu, em que a coroa de espinho foi colocada sobre ele. E aí vem um pensamento humilde de Estevão. Qual que era a sua figura em relação ao Cristo? E ele faz uma reflexão interna e pensa: se o Cristo, que era o mensageiro de Deus, se o Cristo, que era o Messias prometido, se submeteu a isso de forma serena, tranquila, por que que eu não posso fazer do mesmo jeito? Por que que eu, é, para seguir os seus passos, não devo tratar o inimigo como amigo, orar pelo inimigo? E aí multiplicaram-se impropérios no turbilhão de gritos e ameaças revoltantes. Imaginem a cena. E Estevão vai buscar as promessas do Cristo no Evangelho, em que Jesus disse, né, no Evangelho de Mateus, que se quiser participar do reino de Deus, que negue-se a si mesmo, que siga os mesmos passos do Cristo, pegando a sua cruz. Essas eram as promessas do Cristo. Saulo, dirigindo-se aos guardas, disse: algemai-o novamente, tudo está consumado. Sigamos para o átrio, que era o local onde iria acontecer o apedrejamento. Próximo ao altar dos holocaustos, correntes judaicas ali presentes em penhor e prestígio à lei de Moisés. Então, emanam essa situação. Representantes das diversas sinagogas, a, o faraísmo estava ali presente, em penhor a essa lei. E Estevão, mesmo amarrado ao tronco, mostra-se resiliente, sereno, imperturbável. Vai dizer, mano, que Saulo de Tarso fica impaciente, e isso gera, vamos dizer assim, uma pulga atrás da orelha de Saulo já. De onde aquele homem tirava aquela tranquilidade? Um homem médio daquela época que estivesse sofrendo a mesma sentença, prestes à morte,
teria outro comportamento, gritaria, pediria clemência. Todavia, Estevão mantinha-se sereno e imperturbável. Os executores eram os representantes das diversas sinagogas da cidade. Nós já falamos sobre isso. E eles aguardavam a ordem. A ordem de quem? De Saulo. Então, aquele que acusa, junta as provas, julga e agora determina a execução. Saulo de Tarso, apesar daquele sentimento de não entender de onde vinha a força de Estevão, apreciava a vibração popular, satisfeito e confortado. No íntimo, ficara impressionado com a tranquilidade de Estevão, nós já adiantamos isso, né? Algo estava diferente ali, da onde ele tirava tamanha tranquilidade. O moço de Corinto guardava impressionante característica de paz. E aí, nesse momento, a gente entende uma resiliência e resignação de Estevão ante essas dificuldades. Ele relembra lá do Antigo Testamento, dos seus ensinos primários, da lei, do Salmo 23. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O coração, vai dizer Emmanuel, dele, Estevão, batia descompassadamente. O corpo machucado no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. E qual foi o resultado desse apedrejamento? O peito descoberto era uma chaga sangrenta. O tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Emmanuel explica que os algozes, aqueles que atiravam as pedras, conversavam entre eles para que as pedradas fossem na parte do tórax, nas pernas, e não atingisse a cabeça, para que aquilo não acabasse logo, para que fosse mais doloroso. E aí nós temos o plano espiritual agindo. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o mártir nos seus minutos supremos. Ninguém está abandonado. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. E isso que Saulo ainda não entendia, né? De onde ele auria a força mesmo ali, já apedrejado, lesionado. E uma cena belíssima, Emmanuel vai narrar que Jesus vem, né, dos céus para acalentar, para ajudar o primeiro mártir do cristianismo. Então Jesus faz questão de descer à terra. Emmanuel vai dizer que Estevão viu abrir um caminho de luz. Reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouviram de Pedro, que Estevão ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre. Estevão, então, exclamou em voz alta, algo ali numa espécie de êxtase que só ele via. O Cristo com uma legião de bons espíritos a auxiliá-lo. E então Estevão vai dizer, exclamar, eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. E aí nós temos a chegada de Abigail. Vai narrar que Dalila chega ali no final e deixa Abigail. E a gente tem o início de uma revelação que é importantíssima aqui para o estudo, para a sequência do estudo. Que homem era aquele atado ao tronco do suplício? Questiona de si para com si Abigail. Uma reflexão íntima. A jovem mal pôde conter um grito de espanto. Aquele rosto pálido seria seu irmão? Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. E a gente nomeou essa parte como um extremo momento. Então, que Jesus vai olhar para Saulo de Tarso de forma melancólica. É certo que Paulo fora instruído no plano espiritual, mas por motivos aqui da matéria, de entendimento,
tomara até aquele momento um rumo diferente para aquilo que a sua alma encarnada devia praticar. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, diz o pregador do caminho. Então, Estevão vai fazer um pedido para Jesus, relembrando de Jesus na cruz, quando pede para Deus perdoar os algozes, porque eles não sabiam o que faziam. Estevão, de modo semelhante, diz a Jesus: Senhor, não lhe imputes este pecado. Está ali perdoando o algoz. Voltou os olhos para fixá-los no verdugo e viu. Então, nesse momento em que ele fala com Jesus, ele volta para olhar para Saulo, para a expressão de Saulo. E quem ele vê ao lado de Saulo? A figura da irmã. Quis falar, mas a garganta já não timbrava, não conseguiu. Só que ele fita ela olho no olho. Encara Abigail. Sentiu que o mestre de Nazaré acariciava-lhe a fronte. Jesus estava ali auxiliando. No extremo momento, recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde dissimular angustiosa surpresa. Então ela se surpreende com o olhar. Ela já tinha dúvida se aquele era o irmão. E ali, olho no olho, a surpresa. Ela diz para Saulo: Saulo, Saulo, é meu irmão, exclamou aterrada. Que dizes? Gaguejou baixinho o doutor de Tarso, arregalando os olhos. Não pode ser, enlouqueceste? Diz Saulo para Abigail. Não, não, é ele, repetia tomada de extrema palidez. É Gesiel, insistia Abigail assombrada. Querido, concede-me um minuto, deixa-me falar ao moribundo apenas um minuto. E aí Saulo, numa reflexão, pensa que talvez aquele não fosse o irmão, ela estivesse enganada, porque o pai já tinha sido morto em circunstâncias parecidas, poderia ser um engano, o irmão chamava-se Gesiel, aquele era Estevão, e para não ficar nada muito sombrio, ele iria conceder esse pedido, mas diz para ela falar baixinho, né? Reclama com Abigail para que ela não demonstrasse ali nenhum sentimento. Mesmo antes de dizer, né, ele ainda contrafeito que era impossível, que Estevão não era Gesiel. Na derradeira agonia, e vai dizer Emmanuel que Saulo determina aos guardas que levem Estevão para uma sala isolada. E um ainda questiona a Saulo que ele ainda está vivo. Saulo, né, em réplica diz: não, mas eu vou levar ele lá que talvez no último suspiro ele ainda resolva falar contra o Cristo Nazareno. E aí eles vão para uma sala e ficam fechados nessa sala, Saulo, Estevão e Abigail. Estevão, nessa sala em que estavam os três, murmurou: Abigail. E aí o mundo de Saulo acaba. Emmanuel vai trazer as impressões dele. Que significava tudo aquilo? Ele pensando consigo mesmo. Que mecanismo do destino engendrar a semelhante situação, que ele havia de amargurar toda a vida? E agora nós vamos ter a importância da fé raciocinada diferente da fé dogmática. Dirá Kardec que a fé dogmática é aquela que mais vai gerar ateus. Porque às vezes, ante a dificuldade e a vicissitude da vida, não entendendo o porquê das aflições, se são causas anteriores ou causas atuais das existências, o ser passa a não acreditar em Deus. E Saulo chega a questionar: onde estava Deus naquele momento? Por que Deus permitira que aquilo acontecesse com ele e com Saulo? E aí Saulo passa a acompanhar a conversação de Abigail e Estevão. Ainda nos últimos instantes, Estevão se preocupa com o futuro da irmã, com quem que ela vai ficar, tá vendo ela aí, não estava entendendo, e ela apresenta Saulo como noivo. Antes
Abigail pergunta por que fez Estevão estar naquela situação, e ele vai dizer que é o Cristo, né? Que ele segue o Cristo. Ela vai falar, mas como o Cristo permitiu que você caísse assim? E ele diz, não, o Cristo me ensinou a amar o meu algoz, e que no futuro Abigail iria entender. E Estevão vai dizer para Abigail e para Saulo, Deus os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Então, mesmo nesse momento, né, em que ele tinha tudo para ficar muito nervoso, para brigar com Saulo, para maltratar Saulo, ele amava Saulo. Por quê? Porque ele seguia as pegadas do Cristo. Aí está a grande diferença, né? Ouvindo as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido, não acreditava. Ele queria, como a gente disse, adiantou ser odiado, mas pelo contrário, o seu algoz o amava. Porém, aí vinha um sentimento. Ele trabalhava intimamente para não se comover com a cena dolorosa. O orgulho, o egoísmo, né? Não queria perder tudo aquilo, então ele tinha que se mostrar forte ante aquela cena. E pensava consigo, ele iria abominar aquele Cristo. Amava Abigail, ao mesmo tempo, pensamentos contraditórios. Amava Abigail pelos laços da alma. Mas se desposasse Abigail, jamais seriam felizes, pensa Saulo. Levou as mãos ao peito, dominado por angustioso desalento. Em pranto, Abigail acompanhava a agonia dolorosa do irmão. Com muito cuidado, a jovem sustinha a fronte do moribundo depois de haver sentado para aconchegá-lo carinhosamente. Gesiel, não te vás, fica conosco, nunca mais nos separemos. Vai narrar Emmanuel que ela disse essa frase. Ele quase a expirar ciciava, então falava baixinho ali, as últimas palavras que ele conseguia falar, né? A morte, disse Gesiel a Abigail, não separam os que se amam. Abigail murmurava ainda como num sopro: Vou-me em paz, quisera te ouvir na prece dos aflitos e agonizantes. E aqui, lá no livro, para quem ainda não leu, eu convido que lá no capítulo 8º, nessa parte, leia. Ela vai, né, fazer uma prece que é maravilhosa, sobre os aflitos e agonizantes, e vale a pena dar uma conferida. Abigail, e vai dizer, né, então, eles percebem que, Emmanuel vai dizer que Saulo percebe que existe ali uma espécie de esbranquiçamento da face, tipo neve, de Estevão, né? Ele já não respira, então ele entende ali que já há desencarnação. E aí Saulo diz para Abigail: tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. Abigail retruca: tudo terminado entre nós, por quê? O sofrimento não deveria escoraçar o amor sincero, ou seja, o sofrimento não devia acabar com o amor deles que era sincero. Saulo, Saulo, segue Abigail, não te envergonhes perante meu coração. Gesiel morreu estimando-te. E aí Abigail vai fazer uma promessa para Saulo: a ninguém direi que Estevão era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Vai narrar Emmanuel que nesse momento ali da morte, da conversação entre eles, chega Gamaliel. Gamaliel tem pedido para Saulo, os pregadores do caminho pediram os despojos, os restos mortais, o resto mortal de Estevão para que eles fizessem uma cerimônia digna. Saulo, com muita dificuldade, a pedido de Gamaliel, acaba cedendo e libera o corpo de Estevão para os pregadores do caminho. Ao passo que Abigail é encaminhada para a casa de Dalila, a irmã de Saulo.
e lá ela entra num estado febril. Na casa de Dalila, a pobrezinha foi acometida de febre alta. Ao cair da noite, Saulo regressara ao lar da irmã, onde lhe comunicaram o estado da enferma. E ela não disse a ninguém, né, que Estevão era seu irmão, cumprindo aquilo que prometera a Saulo. Em lágrimas, a jovem de Corinto pediu que a reconduzissem à casa de Zacarias, na casa de Ruth e Zacarias. Então, naquela mesma noite, Saulo toma as providências e leva Abigail conforme o pedido dela. Vai narrar Emmanuel. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram então que somente com a morte do pai Abigail tivera febre tão alta, acompanhada de abatimento tão profundo. De senho carregado, Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção. E enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinhosamente, o futuro rabino, sucumbindo num vulcão de ideias antagônicas, dirigia-se para Jerusalém. Então ele se afasta e deixa Abigail ali, naquela propriedade da zona rural da Estrada de Jope. Para a gente fechar um raciocínio e fazer um breve comentário a respeito desse capítulo, a gente foi buscar lá no livro Bênção de Paz. É um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, uma psicografia de Chico. A lição, que a gente pensou um trecho dela, é a lição 27. E também faz uma análise do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do item 44, onde Jesus disse e Mateus grafou: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, Emmanuel, analisando essa frase, vai dizer: os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós e, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Não há um Deus que privilegia um povo em relação ao outro. O adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma, a feição do lavrador que cava a terra, a fim de que produzamos na seara do bem. Então, aquele que a gente tem por adversário, o nosso vizinho difícil, às vezes o nosso colega de trabalho, aquele com quem a gente às vezes teve um desentendimento, a gente tem que entender que ele é aquele que sulca a nossa alma para que produzamos na seara do bem. Como o lavrador sulca a terra, ara a terra para que ela produza mais. Então, é nesse contato social, é como a pedra do ourives, é nesse toque, é no atrito que sai dali a joia. Ver essa situação do estudo de hoje em que nós devemos olhar para aquele que a gente tem como adversário com outros olhos. Nós devemos olhar para essas pessoas como Estevão olhou para Saulo de Tarso. Fico agradecido a todos por me ouvirem, fico muito grato pela oportunidade de estudar com todos vocês quanto temos aprendido, né? Gratidão a todos que estão, e dessa maneira, agradecendo a Deus, a espiritualidade, a Jesus, nós encerramos o estudo dessa noite. Obrigada, Eleone. Obrigada aí pela atenção de todos. Nós tivemos uma consideração aqui, Eleone, que eu vou passar para você, tá? Que o Emivaldo fez. O Emivaldo é um companheiro nosso, você conhece, ele também apresenta o seminário, e ele colocou assim: considero importante problematizar a afirmação de que o Deus do Antigo Testamento pode ser reduzido a uma figura misógina, sectarista e de guerra. Essa leitura, embora comum em algumas críticas modernas, carece de uma análise mais ampla de cunho exegético e hermenêutico, ou seja, de uma forma crítica e interpretativa da história, né? O Antigo Testamento, ao ser lido isoladamente e sem considerar o contexto histórico, social e cultural de Israel, pode de fato transmitir impressões equivocadas.
Contudo, a tradição bíblica precisa ser compreendida em sua totalidade, levando em conta a progressividade, deixa eu passar aqui a página, a progressividade da revelação, as práticas sociais da época e a forma como os textos dialogam com outras culturas do Antigo Oriente Próximo. Portanto, rotular o Deus do Antigo Testamento com categorias negativas modernas, sem uma análise crítica mais profunda, pode levar a generalizações injustas. Mas está excelente a exposição. Aprendo muito e peço a espiritualidade, luz e discernimento na caminhada. Então, a palavra é sua. Oh, É a única perfeito. observação, assim, em termos do assunto, tá? O resto é só te parabenizando aqui, tá bom? Não, o argumento dele, o que ele fala é verdade. A gente não pode tomar como um todo, né? O que a gente tentou trazer e explicar como que foi formado e como que era formado o entendimento da época, né? Hoje, a gente olhando daqui é outra questão, né? Mas e até hoje, aliás, ainda se mata em nome de Deus. E isso é inimaginável, né? Num estado que a gente vive hoje da terceira revelação. Mas na época, ainda mais. E por pequenas passagens do Velho Testamento. Mas é preciso, de fato, analisá-lo como um todo, né? Agora, partes isoladas dele eram ensinadas, até porque o próprio Jesus disse, no capítulo 5 de Mateus, a gente viu, né? O que era. No Velho Testamento dizia que você devia amar o inimigo e odiar, você devia amar o próximo e odiar o inimigo. Então, o próprio Jesus já nos alertava quanto a esta questão. Mas todas as revelações são importantes. E Jesus mesmo disse que não veio destruir a primeira revelação, mas veio dar sentido a ela, dar cumprimento a ela. Beleza? Espero que eu tenha sido mais claro com ele agora. Beleza, eu vou passar a palavra a Mivaldo, mas antes eu também gostaria de fazer uma observação. É, essas adjetivações, né? Sectarista, Deus da guerra, misógino, elas são caracterizações feitas pela interpretação humana, né? O caráter das revelações ao longo do tempo também seguia um contexto histórico que nós precisamos nos aprofundar, porque hoje a gente pensa diferente, mas éramos nós mesmos lá atrás que, pela ignorância ainda das leis, pelo primitivismo ainda da nossa inteligência, nós taxávamos esses deuses, esse Deus, conforme a necessidade que a gente tinha de conquista, de poder, porque os povos antigamente viviam em estado de guerra. Eram extremamente belicosos e essas características ainda nos acompanham hoje, em menor grau do que naquela época, mas até hoje é assim. Então, essa misoginia, esse sectarismo, essa grandiosidade do poderio orgulhoso, do belicismo e tudo, é uma característica da nossa condição daquela época. Hoje em dia, ainda pela interpretação errônea, quando se coloca que o Deus era misógino, que o Deus era sectarista, que você trouxe até para contextualizar a nossa a época em que Saulo vivia, que eu achei, de certa forma, eu achei adequado. Mas o pensamento do Emivaldo é para que nós também tenhamos o nosso pensamento crítico, né? E não entendamos que essa adjetivação é para que a gente contextualize o nosso pensamento naquela época. E o Evangelho Redivivo, para quem gosta de estudar, que estuda também o Antigo Testamento, ele faz muito disso com a gente. Ele contextualiza, inclusive, as palavras, as parábolas de Jesus com os costumes da época, né? Hoje, não é o Deus que é misógino, sectarista ou belicoso. Quem era assim éramos nós. E determinadas condições que Deus nos deu pela condição do pensamento reto, né? Já não era mais uma consciência adormecida. A gente estava passando e acordando para uma determinada condição, o livre-arbítrio já fazia parte da nossa vida. Então, nós é que escolhíamos
adjetivar Deus assim para dizer que nós é que tínhamos a força outorgada por Deus, quando na realidade ele sempre foi o Deus de todos e nunca teve essas características. Mas a nossa condição primitiva da época é que fazia, né, com que nós trouxéssemos essa divindade para o nosso particularismo. E hoje, interpretações, né, que fogem um pouco disso que ele falou, da exegese, que é a crítica, e da hermenêutica, que é a interpretação histórica dos fatos, as pessoas preferem adjetivar ainda, guardando aquele conceito do homem encarnado da época, e não do conceito de Deus que sempre foi o mesmo, só não era entendido. Né? E essas transformações da revelação são exatamente as condições que nos levam, né, a ter esse pensamento crítico para que nós também não incorramos nessas falhas. Agora, a colocação da modernidade de imputar a Deus essas características é exatamente para situar a gente na forma como nós pensávamos naquela época. Essa é a minha forma de pensar. Se você está com a palavra, Emivaldo, se quiser dizer alguma coisa. Bom, o Emivaldo acho que já saiu. Nora, se você quer dizer alguma coisa? E concordo sim contigo plenamente. Eu não tenho nada a acrescentar nas tuas palavras. É o meu pensamento também. Então vamos agora com a Cleidna, que é a nossa facilitadora da próxima semana, que ela vai apresentar o capítulo 9 da primeira parte. Nós já estamos encerrando a primeira parte. Nós temos agora o capítulo 9, que ela vai falar de Abigail, e que é um capítulo lindíssimo, e no 10º, que é o Fabiano, que vai falar do encontro de Saulo com Jesus às portas de Damasco, tá? Nós temos aí duas semanas aí de muitas emoções. Cleide, na Presencial ou palavra... online, Cintia? Oi? Presencial ou online a O da próxima? Cleidna é presencial, Ah, tá? ok. Semana que vem no auditório. E o do Ok. Fabiano será virtual, tá? Quero agradecer ao Eleone, né? Muito bom te ouvir, Eleone. Aprendi muito hoje, né? E vou aí procurando me espelhar nos colegas que já apresentaram, que estamos todos muito felizes por estarmos estudando juntos, né? Sabendo que estamos aqui reunidos sem nenhum acaso, né? Estamos reunidos para esse estudo e que a gente siga unido. Então vamos agora mentalizar a figura do Mestre Jesus, com seu amor infinito, que nos envolve a todos neste momento de estudo, de elevação espiritual, de aprendizados infinitos, que possamos, Mestre amado, fazer por merecer todo esse conhecimento que tem chegado até nós. Obrigada aos amigos espirituais que estão estudando conosco neste momento. Agradecemos todas as bênçãos recebidas durante esta semana, sabendo que estamos sendo conduzidos pelo amor maior. Que possamos, Mestre amado, abrir o nosso coração, as nossas mentes, para que o aprendizado se transforme em ação. Agradecemos este momento de estudo, agradecemos a companhia de cada um que esteve aqui presente hoje, encarnados e desencarnados. E te pedimos, Senhor, continue conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.